Aí, Ricardo, você falou um negócio legal aqui. Renda. Negócio Brilha o polêmico. olho. Brilha o É olho. a paixão dos Brilha o brasileiros. olho da Todo turma. mundo gosta, mas assim, aí entra assim, vou falar especificamente do Juro 11. Ele é um fundo de renda? Aí eu vou falar assim, não, o objetivo secundário dele é renda. Né? Eu quero repassar todos os ganhos que eu conseguir juntar. Como gestor, eu vou passar para o investidor ao longo do tempo como renda. Mas assim, eu não tô tão preocupado assim em passar todo mês. E aí tem uma isso é uma diferença coisa Esse era o ponto importante. que a gente queria chegar. E aí tem uma questão importante que eu acho que principalmente no mundo imobiliário, e daí não é uma crítica não, é só uma questão que são coisas diferentes. Termina em 11, mas é diferente. É, perfeito. Né? Então, quando você pega um negócio que é fluxo de caixa, né, daí tem lá medindo todo mês, né, quanto vai pagar, tem que pagar. O gestor do fundo imobiliário ele tem a opção de não pagar no semestre? No semestre, não. Tem que distribuir obrigatório. Ele só não paga se não tiver lucro. A única chance dele não pagar é essa. Mas na se ele pandemia, tiver lucro... né, por exemplo, os fundos de shopping, secou a torneira, vai É distribuir isso o aí. quê? Mas assim, se ele tiver lucro, ele pode Tem que falar, pagar. não, Não vou pode. segurar aqui e distribuir depois. Não, tem é isso. Tem que obrigado. entregar. É. Ao mesmo tempo, quando você tem o FINFRA, você não tem essa obrigatoriedade. Isso é um fator extremamente E aí você importante tem que- que a pessoa precisa compreender no produto. Perfeito. Mas eu vejo que muitos gestores se colocam essa obrigação, mesmo que não haja legalmente falando. É aquela história. Como a expectativa é de que você Perfeito. pague os rendimentos, né? Faça as distribuições, se você não fizer, vai frustrar esses investidores. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente sempre fala no Juro 11 é que tem a tal da regra dos R$100. A gente só distribui rendimentos se a cota patrimonial, não é aquela da B3, se a patrimonial Acima estiver de acima de R$100. E aí eu acho que é interessante o que acontece, né? Porque tem muito investidor que fala assim, pô, mas vocês inventaram essa regra, né? Agora eu fico feliz que todo mundo sabe da regra, né? Porque assim, aí quando... Pô, a gente vai pagar menos esse mês. Por quê? Não, a gente está cumprindo o que todo mundo fala. Aí chega o outro e fala, eu não vou comprar juros porque eu não gosto dessa regra. Porque tem essa regra. Eu falei, tá, pelo menos tá todo mundo sabendo. Pelo menos né? compreendeu que ela Assim, tá existe, todo mundo- perfeito. Aí todo mundo aí vão questionar, Ulisses, por que tem essa regra? Né? Essa pergunta que não quer calar. Foi engraçado, uma vez me perguntaram assim, Ulisses, vocês inventaram isso? Daí eu falei, é um conceito antigo, chama lucro. Né? A gente gosta... A gente é velha guarda, a gente ainda gosta do lucro. A gente, Old school. a gente é mais conservador, né? Mais antiquado, a gente gosta disso. Né? Que no final, uma coisa que eu tenho, assim, uma experiência com isso daí, que foi o que levou a gente a definir essa regra, que é assim, às vezes você vê lá, a cota começou em R$100 daquele fundo. Aí depois de um ano, a cota está 95, mas ele distribuiu 10. E aí, você ganhou 10? Não, pô, se a cota tá 95, cara, esse 10 aí que pingou, 5 não é bem lucro, né? Assim, quando você vai olhar o seu retorno, é a soma do que distribuiu, mais o quanto variou essa cota patrimonial. Então, assim, e de repente, no ano seguinte, ela é 85. Tudo bem, distribuiu 15. Falei, pô, então isso daí tá rodando só, tá dando... Um dia você tem cota zero e a renda Tá na mão, né? complicado aí, Um né? dia Tá... você seca Não, a cota. distribuiu 15, mas tipo, tá 85 a cota. Falei, cara, você tem certeza que isso daí tá... Você tá feliz com isso daí? Assim, tem gente que fica feliz, né? Mas eu tenho certeza que se eu falar assim, Felipe, seguinte, me empresta 10, eu devolvo em 10 parcelas de 1. Pode ser? Fechado? Tô te dando 10% ao mês. Fechado? Vamos sair na mão, né? Não é lógico. Não vai dar O certo. que eu ganho né? nessa aí? De pai para filho? Empréstimo de pai para filho. Então, a ideia dos R$100, ela surgiu daí. Porque assim, ó, tudo que eu distribuir vai ser retorno, só que só quando tiver. E assim, eu sei que as pessoas adorariam que tivesse retorno, ganhando reloginho todos os dias, né? Aquela coisa assim, só ganha, só alegria. Ia ser lindo, mas tem uma coisa que chama realidade, que é um pouquinho diferente disso. A gente, inclusive, está num país que costuma ter um pouco mais de ruído que a média, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Então, quando chacoalha uma cota, é importante o investidor entender por quê. Né? Pô, tá tendo um problema de crédito? Tá tendo um problema... Ah, não, é só os títulos públicos que mudaram de preço? É, só os títulos públicos. Mas do ponto de vista de crédito, tá redondinho? Tá redondinho. Né? E eu acho que essa que é a informação importante que o investidor precisa ter, é essa. Se tiver um problema de crédito, talvez seja uma preocupação. Talvez tenha uma perda ali para acontecer, ou que aconteceu, que não vai recuperar, inclusive.
Mas se é uma chacoalhada por conta dos títulos públicos, pode ser que só vai e volta, ou até... E aí, olha só, lembra que eu falei que às vezes quando tem as coisas mais agitadas é quando tem as oportunidades? Dia 27 de dezembro, sexta-feira, antes do Réveillon, a gente estava lá fazendo uma live, dando a cara para bater para os nossos investidores para falar o quê? Duas coisas. Primeiro que, por causa da regra dos R$100, a gente não ia distribuir R$1. A gente ia distribuir só 50 centavos. Né? E aí, muita gente muito preocupada, assim, não vai ganhar R$1, vai ganhar só 50 centavos aquele mês. Então, tudo bem, eu vou vender com 10% de desconto por causa disso. Né? Um pouco estranho, mas acontece. E aí, outra coisa que a gente estava falando. Pessoal, no meio dessa turbulência aqui, é o seguinte, ó, sangue de barata aqui, experiência. A gente não sei quanto tempo vai voltar, mas está na hora de tomar um pouco mais de risco. Então, a gente pegou e descolou um pouquinho do IMAB5. A gente falou, neste momento, que está pagando IPCA mais 8, assim, lembrem que IPCA mais 8, quando teve o último impeachment de presidente aqui no Brasil, chegou um pouco menos que isso. Né? Não estava nesse nível. E uma situação de crise muito mais severa também. IPCA naquele ano, né? Inflação naquele ano, 2 dígitos. Né? Aqui a gente está assim, pô, não foi 3, foi quase 5. Né? A inflação do ano passado. Então, assim, estamos no... Esse ano vai ser ruim a inflação, né? Tipo, tá falando de 6, 7, talvez, né? Assim, então, vamos dizer que a gente está num cenário um pouco diferente, com uma taxa maravilhosa. Talvez agora seja assim, vou aumentar um pouco o risco. Eu vou sair de 2 anos de prazo médio para 3 anos de prazo médio. Vai chacoalhar um pouquinho mais, mas assim, eu estou partindo de um nível grande. Em outras palavras, né, a gente defendeu muito isso nos nossos relatórios e nas conversas que a gente faz com investidores, com parceiros, com todo mundo. A gente falou assim, olha, ano passado a gente protegeu um monte a carteira, deixou de perder 8%, né, se tivesse posições mais longas, sem hedge, né, sem a proteção que a gente faz, ia ter tido um resultado 8% menor. Então, a gente segurou isso. Por quê? Porque faz a tal da proteção. E agora, que a gente já protegeu toda a ida, agora a gente vai soltar um pouquinho essa proteção para, na volta, a gente pegar um pouco mais de ganho. Né? Quando você explica isso daí, todo mundo fala, pô, legal, faz sentido. Né? A gente estava lá, dia 27 de dezembro, 6h30 da tarde, explicando. Né? Isso para o investidor que a gente acha que comunicação também é um ponto importante. Cara, né? isso é muito importante. E, de alguma maneira, para muita gente, o dividendo virou o crivo da qualidade da gestão. Então, a gente recomenda só 3 fundos de infra listado, o Juro 11 é um deles, então a gente tem um bom relacionamento com a Sparta. E aí você teve desses 3 fundos, um deles distribuiu um dividendo um pouco melhor. A performance dele em bolsa foi muito melhor. Uhum. E aí a gente até, pô, os outros estão caindo muito mais. Vamos fazer nosso papel, vamos conversar com as gestoras. A gente olhava pela patrimonial, não mexeu, cara. Era só a cota de mercado. Então, a gente é obrigado aqui a avisar o assinante que existe uma oportunidade. É isso. Então, inclusive, a gente teve aqui... Não é sempre, né, Rick? Mas a gente teve um recessinho ali, Natal, Ano Novo. Exato. E eu fiz um call com a Sparta no meu recesso porque eu queria saber dessa oportunidade. A gente escreveu na comunidade para os assinantes avisando sobre isso. Até porque era uma situação um tanto quanto... Eram águas desconhecidas ainda no mundo de fundo de infra, porque a gente vinha de um período onde o cenário era inverso. A gente viveu um período onde os fundos de infra estavam negociando com ágil, né? E aí, de repente, você começou a ver alguns fundos de infra, o próprio Juro 11... negociando com o jurão da massa, né? Você ia jurão falar. da massa. Da massa. O próprio Juro 11 com desconto. Aí você fala, pô, a primeira pergunta, né, é o que será que eu não estou vendo? Né? Mas aí você olha lá no final do dia, pô, as pessoas estão vendendo mesmo nesse preço. Vamos chamar o gestor, vamos entender, né? Vamos entender. Não, mas é isso mesmo. Mas é esse que é o legal, né? Que o ponto é, precisa entender. Né? E aí a gente acha que assim, é nosso papel como gestor, como especialista, né? Como responsável e encarregado fiduciário, né? Dessa relação de confiança que o investidor tem com a gente, né? A gente tem que comunicar isso adequadamente. Né? Então, a gente mudou ali o hedge. Assim, temos que falar hoje. Assim, foi naquele dia que mudou, a gente vai falar hoje para o investidor para deixar isso público. Né? A gente não tem uma frustração aqui que muito investidor estava esperando R$1, né? O cara tá vendo lá a cota diária, né? Assim, cota patrimonial diária. Ele sabe que não vai ter R$1 para distribuir. Então, assim,
Fico feliz que todo mundo saiba a regra. Vai pagar menos. Vamos explicar mesmo assim. Nosso papel é comunicar, né? Tem que dar a cara para bater. Acho que é uma pena que não tem mais gente que faz esse trabalho, né? A gente estimula muito que seja feito esse trabalho de trazer as informações para o investidor, deixar claro, né? A gente acha que, inclusive, quando a gente vê os descontos, por mais que sejam grandes os descontos às vezes, a gente vê assim, eram dos menores entre os FIINFRAs. Aí você fala, pô, por quê? Eu acho que tem um elemento aí que você olha, tem a carteira diversificada, a carteira redondinha, tem a comunicação, tem liquidez, tem todos esses aspectos que no final, acho que o investidor acaba efetivamente... Ainda é a maior base de cotistas, premiando. o Juros? É o maior em número de cotistas, maior em liquidez. Em dezembro, mesmo considerando os fundos imobiliários, o Juros foi o sexto mais líquido da Bolsa. O sexto, Que negociou legal. 11 milhões de reais por dia, na média do mês. Incrível. Então, assim, é um valor alto para um fundo jovem, né, que tem 3 anos. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho legal de comunicação, de fato, assim, que é diferente do que muita gente faz. E eu tendo a acreditar que isso está dando efeito. Nada. Eu A não- gente se esforça bastante, fico feliz de ouvir. Obrigado. Felipe. Essa questão de comunicação, eu entendo que ela é crucial para o gestor e a gestora quando eles pisam no mundo do varejo. Sim. Né? Então você entrou no... Porque ao longo dessa minha trajetória aqui no mercado, eu já vi ótimas gestoras do mundo institucional que quando vêm para este mundo do varejo, elas não conseguem modular essa comunicação e aí o produto patina, e não vai. Não vai, não cresce, não ganha liquidez, não ganha quantidade de cotistas, enfim. E aí, às vezes, os gestores ficam se perguntando, né? E eu olho e falo, poxa, mas eu não te vejo. Eu não te vejo, seja nos seus canais proprietários, dando a cara a tapa, eu não te vejo rodando o mercado, participando de um podcast, enfim. E isso eu acho que é muito importante, né? Porque do outro lado você tem um investidor, pessoa física, que no final do dia tem aquela simetria de informação. Eu conheço menos do negócio, então eu preciso Sim. É, que alguém me eduque. E o gestor é o melhor para educar. E se né? não for o próprio gestor, você tem como... Por exemplo, o irmão do Ulisses, o Arthur, ele não gosta muito das câmeras, né? Não. E o Ulisses faz esse trabalho belíssimamente. Então você acha alguém, você tem que comunicar. Eu acabo falando muito porque o pessoal lá na Esparta realmente não gosta muito de falar. Então, Perfeito. alguém tem que falar. Aí Sobrou você pra foi o mim. eleito para isso. Mas, assim, eu acho bom e é uma interação que a gente aprende. Né? Então, um monte de coisa que a gente faz, a gente vê o que o pessoal comenta, os vídeos, né? Quando tem live, quando tem, às vezes, um influenciador chama a gente para participar de um vídeo, não sei o que, a gente vai aprendendo, né? Então, acho que é legal ter essa via de mão dupla, né? Então, não tem que ter aquela prepotência de achar que é só ensinar. Não, a gente está aprendendo também nas interações. Acho que isso é muito rico.